A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 18. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. 1 Reis 18. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos ler o verso 41 ao 46 e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar. Venha falar conosco no nome de Jesus, acampa teus anjos, Senhor, ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Tornai lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe. E disse a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entrando os céus se encerraram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz, né, lá no capítulo 16, 17, para nós relembrarmos a respeito quem é Acabe e quem é Elias. Para lembrar, Acabe começou a reinar sobre Israel depois que seu pai Onri morreu e reinou sobre Israel 22 anos. Né? Acabe, ele ali reinou durante 22 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mais do que todos os que reinaram antes dele. Ele era um idólatra e foi estabelecido cultos a deidades estranhas. Acabe tomou Jezabel, filha de Etibal, né, rei dos Sidônios, por mulher. Ele pegou uma pessoa que não era da descendência de Israel, né, que já vinha com outros costumes, e consequentemente ele passou a adorar a Baal e a servir a Baal, um deus masculino cananeu. Então Jezabel introduziu cultos, né, ali a Baal em Israel e edificou também um templo a Baal. Isto provocou a ira de Deus. Aleluia, o Deus de Israel. Mais do que todos os outros reis antes ali, isso provocou a ira no Senhor, aonde o povo de Deus começou a introduzir os costumes, a religião, os rituais, os cultos a outros deuses. E não bastando isso, eles levantaram um templo dentro de Israel para outros deuses. Diante de tal apostasia do povo, Deus enviou o profeta Elias a Israel para lutar contra esse sistema religioso corrupto e anunciar um propósito de Deus para o reino, que era voltar-se a Deus. A missão de Elias foi levar aos israelitas a reconhecerem a apostasia e se arrependerem e voltarem a ser fiel ao Senhor, o Deus de Israel. O profeta Elias teve o papel de reconciliar ali o povo a Deus. Ele se empenhou em estabelecer um concerto entre o povo e Deus. Em Malaquias, 4:5 diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, isto é, antes que venha o dia do juízo do Senhor. Assim como João Batista pregava pedindo arrependimento antes do dia grande e terrível do Senhor. Nós estamos também pregando e falando desse arrependimento aos corações do povo, antes que Jesus volte, antes que Jesus volte como juiz. Ele é o nosso advogado, mas um dia ele vai voltar como juiz. Aleluia! Elias é um exemplo de fé e de fidelidade inabalável diante de tantas opressões, tanta oposição. Ele permaneceu fiel ao Deus Criador, mesmo ali as oposições, as perseguições, ele se opôs ali, né, aos falsos profetas, às falsas religiões. Não que nós temos que ir contra, brigar, mas não podemos trazer para dentro de nós, dentro da igreja, dentro de um templo, esse costume, essas coisas. E isso estava sendo introduzido no meio do povo de Israel. Elias, o profeta de Deus, pronunciou
a Acabe, né, uma palavra de juízo vindo de Deus, que durante 3 anos e meio não iria chover. Aleluia, porque ali eles adoravam a Deus Baal, crendo que Deus Baal que dava prosperidade, que derramava chuva e então vinha a colheita sobre a terra, né? Então, ali Deus direcionou Elias para ir, né, ali para o Oriente, no rio Querite, e ali Deus iria sustentar, né, aonde ele iria ter água, e os corvos iriam alimentar Elias, que Deus assim tinha ordenado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Depois de 3 anos e meio, Deus pede para Elias retornar, ir até Acabe, para que então ali voltasse a chover na terra. Então Elias convoca todo Israel e os profetas no Monte Carmelo, né? E então diz a eles ali: se o Senhor é Deus, segue-o. Elias desafiou o povo a fazer a escolha definitiva entre servir a Deus ou a Baal. Não tem como servir os dois senhores, diz em Mateus 6:24. Aleluia. Então, Elias ali, ele fez ali primeiro chamou o povo para ele, né? Ele então fez ali um desafio, dizendo: olha, vamos tomar 2 cordeiros, um para mim, né, e um para vocês. Mas primeiro Elias, ele chama o povo para se aproximar dele, né, e reparar o altar. A mesma forma que ele ia lidar com o altar dele, colocando a lenha, colocando o cordeiro cortado, né, e derramando ali a água sobre o altar, era a mesma forma que os profetas de Baal teriam que se comportar, fazendo da mesma forma para que não houvesse nenhum engano, aonde ele ainda, Elias, fez um rego, isso cavou em volta do altar e jogou água, aleluia. Elias primeiro, ele clama ao povo para se aproximar dele, e então ele reparou o altar quebrado. Que nós aprendemos que nós temos que olhar, nós temos que nos aproximar do povo de Deus, nós temos que clamar pelo povo de Deus, interceder pelo povo de Deus, e reparar o altar quebrado. Elias, ele foi chamado não só apenas como um profeta, mas também como um reconciliador, um intercessor do próprio povo, para que o povo não perecesse, mas para que o povo se voltasse ao Senhor. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo a Israel: será o teu nome, Israel será o teu nome. Então, Elias, ao reparar o altar quebrado, isto era, reparar ali o pacto, a aliança entre o povo e Deus, porque estava quebrado. Então, Elias tomou 12 pedras, que representavam as 12 tribos, como diz no verso 31 do capítulo 18. Era necessário ter um conserto entre o povo e Deus, lembrar que eles tinham um Deus que cuidava e que zelava deles. E edificou com aquelas pedras o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, em que cabiam 2 medidas de semente. 12 representa o número de governo de Deus, é o número em excelência, é o número de governo. Então, todo governo, ele tem ali que estar alicerçado na cruz, que é Jesus, né? Como Jesus é o fundamento da igreja hoje, assim como o povo de Israel tinha que estar alicerçado num Deus poderoso e santo, o Deus de Israel, o Deus criador, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para que eles viessem a obter sucesso no nome de Jesus, no nome do Deus poderoso e santo. Então, aqui, essas 12 pedras representam o governo de Deus. Deus tem que estar no governo da nossa vida. Quando fala o rego ao redor do altar, isto é, ali a cruz produz isso em nós. A cruz, Deus, ele nos causa isso. Ele causa separação entre o povo de Deus e o mundo. Nós não podemos estar. Aquele rego que diz ali que ele fez, naquela covinha ali que fez em volta do altar, era separando o santo do profano. Aleluia. Então Elias primeiro reparou o altar, depois ele preparou a lenha, o bezerro, né? E ele colocou ali os cântaros de água para derramar sobre o altar. Esses 4 cântaros de água representando ali os 4 cantos do mundo, que seria encharcado pelo poder do Espírito Santo de Deus através do que Jesus fez por nós na cruz. A lenha representa a cruz, o cordeiro, Jesus, e a água transbordando nos 4 cântaros ali, nos 4 cantos, né, que é representado pelos 4 cântaros, representando 4 cantos do mundo,
representa o Espírito Santo de Deus, encharcando a terra com o teu poder, com a tua glória, resgatando, transformando, curando e libertando. Não tem como haver vitória se não tiver o Espírito Santo de Deus, se Deus não estiver conosco no começo, no meio e no final. E esse povo tinha se afastado de Deus, eles estavam longe do Senhor. No verso 41 diz assim, no verso 41, Elias diz a Acabe, sobe, bebe, come. É o que Acabe fazia, né? É o que ele sabia fazer. Ele sabia fazer, era isso, pensar nas coisas terrenas, nas coisas que ele ia comer, nas coisas materiais, e ele não se sacrificava para se encontrar com Deus. O que ele sabia fazer era aquilo que Elias estava mandando ele fazer. Sobe, vai beber, vai comer, né? Vai se fartar. Enquanto isso, Elias buscava as coisas espirituais, que nós vamos ver aqui no verso 42, que nós lemos aqui, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. E Acabe subiu a comer e beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e temeu, e meteu seu rosto entre os seus joelhos. Veja, enquanto Acabe foi comer, dar a carne, dar tudo que a carne pedia, Elias estava buscando no Espírito de Deus, ele estava buscando se aperfeiçoar. Elias foi buscar o que era eficaz, aquilo que produzia bênção, porque Deus ouve um justo, fiel e persistente. Ele continuou a orar e a buscar a Deus. No verso 43 diz assim, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Nós aprendemos que o número 7 representa a perfeição de Deus. A chuva que viria seria numa proporção da bênção de Deus. Isso é de perfeição, é coisa maravilhosa. Demorou 7 vezes, mas quando veio a resposta foi em perfeição. Não desista, mas persista no nome de Jesus. Não desista do seu milagre, não desista daquilo que você precisa. Não faça como Acabe, que foi dar a carne, comer, beber. Ele recebeu uma instrução, mas ao ver o poder de Deus derramando fogo sobre o altar, consumindo o holocausto ali, o sacrifício, o que ele deveria fazer? Temer a Deus e buscar junto com Elias, clamar, buscar ao Deus poderoso santo, mas ele foi dar a carne dele. Então, nós temos que entender que nós temos que perseverar em oração, em busca, em renúncia diante do Senhor. Ali, Elias estava renunciando. Primeiro, quando aquele altar ali foi aceito o fogo, quando foi aceito o sacrifício, onde o altar pegou fogo, é onde foi feita uma aliança entre Deus e o povo novamente, é onde foi reconciliado o povo. E agora, ali estava Elias clamando a Deus para que derramasse a chuva, a bênção sobre o povo. É necessário que nós venhamos nos sacrificar diante do Senhor e não diante das nossas vontades, da nossa carne, dos nossos problemas, né? Então ele disse ao homem, né, ali, volta lá 7 vezes, número, né, da perfeição de Deus. É onde a chuva viria numa proporção perfeita. Nós temos que aprender, né, que a chuva era o propósito de Deus. E muitas das vezes, para esse propósito de Deus cumprir na minha e na tua vida, é necessário renúncia, é necessário perseverança, é necessário buscarmos, investirmos tempo em conhecer mais de Deus. É necessário nós investirmos tempos. Assim mesmo, Elias, sabendo do propósito, ele se perseverou em oração. Ele sabia, Deus falou, vai até Acabe. No começo do capítulo 18, Deus disse a Elias, vai até Acabe. Mas ele sabia do propósito, mas era necessário um processo. Ele sabia qual seria o fim daquele propósito, mas era necessário um processo, uma perseverança, buscar. Era necessário Elias se prostrar, buscar, para que o povo entendesse, para que o poder e a glória de Deus estivesse sobre ele. Né? Elias, ele foi usado conforme o tanto que ele permitiu Deus usar ele. Vemos que a oração traz consigo a aproximação de Deus, para que o poder de Deus possa agir em nós e através de nós. Aleluia! Então aconteceu que na 7ª vez se avistou uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Essa chuva foi derramada ali, né, simbolizando o Espírito Santo de Deus, né, sobre todo Israel, assim como sobre toda a terra, né, sobre os 4 cantos da terra, pelo sacrifício de Jesus derramado na cruz. Aleluia! Aquele dia ali, aonde houve aquela chuva em Israel,
era a bênção de Deus sendo derramada sobre o povo que fez um concerto com Deus. Quando nós nos concertamos com Deus, Ele pode derramar a bênção dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. E é a bênção de Deus de uma forma em excelência, perfeita e agradável. Elias pagou o preço pela intercessão a um povo que se encontrava numa sequidão espiritual, um povo que se encontrava contaminado devido uma liderança que se deixou contaminar. Acabe, ele se deixou contaminar pelos deuses de Jezabel. Acabe, ele tomou para ele aqueles deuses, mas enquanto Elias permanecia fiel ao Senhor, mesmo em meio às perseguições, às oposições, sabendo que corria risco de morte, ele preferiu servir a Deus. Que nós venhamos ser como Elias, independente das circunstâncias, mesmo sabendo o fim do propósito, que nós venhamos aguentar os processos, perseverar em oração, em busca, em intimidade com Deus, né? Não dar tudo que a nossa carne quer, mas reservar tempo de oração e de qualidade com Deus, em nome de Jesus Cristo. Elias pagou um preço porque aquele povo se encontrava numa sequidão espiritual. Veja, no verso 46, nós vamos ver aqui, ó, quando diz assim: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Veja, quando Deus está no controle, pode o homem correr com cavalos, com carros, né? O homem pode estar 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros à frente, mas quem ganha essa corrida é quem está revestido do poder de Deus. Era uma distância muito grande, eu não lembro agora, se eu falar eu vou estar mentindo, mas era bem distante ali, Monte Carmelo, da entrada dessa cidade aqui, Jezreel. Era bem longo, a pé, não tinha como ali Elias correr e chegar adiante, chegar na frente de Acabe. Acabe estava de carro, não tinha como. Elias não podia, né, pela sua natureza humana, correr com Acabe, pois Acabe estava de carro, né, e Elias estava a pé. Mas a mão do Senhor era sobre Elias, a qual cingiu seus lombos e veio correndo diante de Acabe até chegar à entrada de Jezreel. Veja, aquilo que parece improvável para mim e para a tua vida, nós podemos estar a uma distância grande do inimigo, e o inimigo parecer que está levando vantagem. Veja, Deus até permitiu e falou: fala Elias, fala para ele ir à frente já, correndo, vai de cavalo, né? Fica aí mais um pouquinho. E Deus revestiu os lombos de Elias, e Elias chegou na frente. Que Deus está dizendo para mim e para a tua vida: aquilo que parece improvável, aquilo que parece pequeno, é o que Deus faz tornar grande. Ali Elias, ele pagou o preço. Ele pagou um preço de buscar a Deus, de enfrentar aquela, né, ali, aquela liderança religiosa que estava contaminando todo o povo. Ele foi aquele que fez a ponte entre unir novamente o povo com Deus, um conserto que era necessário. Que Deus está dizendo: é necessário conserto, é necessário se doar, é necessário se buscar na presença do Senhor, é necessário consertar o altar. Assim como Elias viu que o altar estava quebrado, que era necessário consertar o altar. E aquelas 12 pedras representando o povo, isto era falando assim: olha, nós somos teu povo, Senhor. Nós estamos nos colocando diante do Senhor, nós somos carentes das suas misericórdia. É necessário nós fazermos isso, consertar o nosso altar, não chegar numa guerra espiritual de qualquer forma, de qualquer maneira, mas é necessário colocarmos como Elias se colocou na posição, independente das oposições que vinha contra a vida dele. Ele permaneceu em Deus, crendo e confiando que Deus estava no controle da vida dele. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje, né? Enquanto deixa os Acabes ir beber, comer, dormir, dar tudo à carne, mas nós temos que buscar em Deus, esperar em Deus, né? Perseverar em oração. Independente da situação em que você se encontra, pode parecer impossível aos seus olhos, aos olhos humanos, mas permaneça fiel ao Senhor. Mas o que Deus está dizendo? É necessário um conserto com Deus. Você reconhecer que você é povo de Deus e haver separação entre o santo e o profano. Amém? Essa é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Todo governo, ele só é válido se for alicerçado em Cristo Jesus.
que você possa estar alicerçado em Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. A palavra eu gravei um pouquinho mais tarde, porque eu estava ali eu pego a caneta e vou conversando com Deus, e Deus vai falando, e eu vou aprendendo, e eu tento trazer de uma forma que vocês vão entender. Não adianta eu ler apenas um versículo, e nem todos são cristãos, porque eu estou aqui para alcançar aquele que não é cristão mesmo. Eu estou aqui para falar do amor de Cristo por nós, do amor de Deus para nós, para evangelizar aqueles que não conhecem, aqueles que precisam vir a Deus, né? E aquele que já conhece, que já é servo do Senhor, se isso te edificar em alguma coisa, glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que a minha vida esteja à disposição do reino de Deus. Então, quando vem uma palavra lá do Velho Testamento, nós temos que ter mais cuidado, zelo, em ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer passar. E ele queria passar dessa forma detalhada para nós, que é necessário. É necessário entender porque Deus permitiu a seca durante 3 anos e meio, para que o povo se voltasse ao Senhor. Porque foi uma porta aberta através de Acabe, aonde houve adoração a outros deuses. E o que Deus não divide com o homem é a adoração. A adoração única é para o Deus poderoso e santo, o Criador do céu e da terra. É necessário haver um conserto e não ali profanar o nome do Senhor. Deus está te chamando, você é povo de Deus. Você é filha, é filho amado do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Conserte o altar, se doa, busca como Elias buscou, dedique como Elias se dedicou, para você ver o poder de Deus, aonde você parecia que estava em desvantagem, e o poder de Deus vai te levar para você alcançar aquilo que Deus tem reservado para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.